Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Jesus é aquele que veio para todas as pessoas. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos do 13 ao 15. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, luz diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai, no dia de hoje, de coração sempre contrito e humilde, clamando que as luzes do Espírito Santo desçam sobre nossas vidas, que nos dê sabedoria diante da palavra professada, que desça sobre nós bênçãos e graças dos céus, para que nós possamos colocar em prática aquela que é a Tua vontade para a nossa vida. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, acompanhem comigo, repito. O Evangelho está contido no livro de São Mateus, no capítulo 19, versículos do 13 ao 15. E ele vai dizer assim: Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, um evangelho bem curtinho, mas que nos traz um grande ensinamento. Jesus, ele está ensinando os seus discípulos e está ensinando cada um de nós nos dias de hoje aquilo que nós precisamos fazer para conquistarmos, aliás, para sermos agraciados pela participação no reino dos céus, no reino de Deus. Jesus está dizendo aos seus discípulos que era necessário nós sermos como crianças. E o que significa sermos como crianças? Significa nós resgatarmos em nós a pureza de coração e o apreço pela verdade. O contexto evangélico é um contexto onde crianças, mulheres, doentes, eram todas pessoas que viviam à margem da sociedade, à margem da fé. Não eram pessoas consideradas com a dignidade suficiente para trilhar um caminho de santidade, de salvação. Elas ficavam sempre à margem e Jesus vai incluir todos eles. De forma especial hoje, as crianças, fazendo com que nós pensemos o que de fato tem uma criança a nos ensinar. E é justamente, e eu repito isso que eu acabei de dizer, o apreço pela verdade e a pureza de coração. E se nós pensarmos bem, o quanto isso tem nos feito falta nos dias de hoje. Nós, na dinâmica de vida que nós estamos vivenciando, com todas as informações que o mundo tem nos colocado de uma forma muito acelerada, de uma forma muito contundente em relação a certos conceitos que tentam nos impor, nós estamos perdendo muitas das vezes esse apreço pela verdade e essa pureza de coração. O que é essa pureza de coração? É não desejar mal às pessoas, é não nutrirmos em nós, nosso coração, sentimentos de egoísmo, sentimentos de raiva, de soberba, de rancor, de mágoa. Por isso que Jesus vai dizer, olha, deixe vir a mim as crianças, porque elas participarão do reino dos céus e elas participarão por conta do apreço que elas têm pela verdade, por conta da pureza do seu coração, por conta da ausência de maldade em todas elas. É isso que Jesus está ensinando a todo o povo naquele contexto. Olha, é preciso que nós incluamos todas as pessoas diante dos ensinamentos de Jesus. É preciso que nós incluamos todas as pessoas num contexto de caminhada fraterna, social, religiosa, para que todos possam ter a oportunidade de se manifestar no mundo, de conviver socialmente em comunidade. Jesus é aquele que veio para todos. E para que nós realmente participemos desse reino dos céus, ele está dando a receita no Santo Evangelho de hoje. É preciso que nós sejamos como crianças. É preciso que nós, muitas das vezes, meus caros, nos apequenemos. Que nós diminuamos um pouco. Sabe o quê?
diminuamos um pouco o nosso ego, diminuamos um pouco o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque tudo isso nos afasta de Jesus. Ser como criança, ser pequeno, é nós considerarmos a grandeza de Deus, é nós considerarmos que nós somos necessitados dele em todas as ações que nós desenvolvemos em nossa vida. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, porque nós somente vamos produzir bons frutos se nós estivermos conectados a Ele. Nós somente produziremos boas obras no mundo se esse Deus tão maravilhoso que nós professamos a nossa fé olhar por nós com misericórdia. Reconhecer essa nossa pequenez diante da grandeza do amor de Deus para conosco é um gesto de grande humildade que nós testemunhamos no mundo. É um gesto onde nós nos colocamos diante de Deus como aqueles que precisam das suas orientações, que precisam dos seus ensinamentos, que precisam das luzes do seu Espírito Santo, para que façamos sempre boas escolhas. As crianças, as mulheres, os doentes, os pecadores, eles eram todos excluídos naquela cultura judaica. Jesus vem e pouco a pouco, durante o seu caminhar, ele vai acolhendo um a um. Ele vai acolhendo as crianças e dando o ensinamento sobre a pequenez que nós precisamos buscar nesse mundo. Ele vai acolhendo as mulheres e vai incluindo ela dentro do contexto de busca espiritual. Ele vai acolhendo os pecadores e ele vai incluindo dentro do contexto de conversão. Ele vai incluindo todas as pessoas, para dizer que nós não podemos fazer distinção de ninguém, que nós precisamos viver a nossa vida em comunidade, de forma fraterna, ajudando-nos uns aos outros, porque ninguém se salva sozinho. É preciso que nós colaboremos com a obra de Cristo. E de que forma que nós vamos colaborar? Manifestando o amor dele aos outros, servindo aos irmãos. E assim nós vamos trilhando esse caminho de santidade, sempre buscando esta pureza de coração das crianças, sempre buscando este apreço pela verdade. E assim nós conseguiremos participar do reino de Deus, porque esta foi uma promessa que Jesus fez a cada um de nós. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, peçamos as luzes do Espírito Santo para que Ele nos guie, nos ilumine, para que Ele possa fazer com que nós tenhamos sabedoria diante de todas as circunstâncias de nossas vidas, de todos os momentos onde teremos que fazer escolhas, tomar decisões, que nós tenhamos sempre como pano de fundo a busca por Deus em todas as nossas ações, que nós saibamos reconhecer em todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos de dificuldade, mas sobretudo até nos momentos de prosperidade, que nada de bom nós fazemos, senão pela graça de Deus e, portanto, somos pequenos diante dele e por isso necessitamos do seu amparo. Assim como as crianças necessitam dos pais, nós necessitamos do Pai maior, de Deus, para que ele nos ensine a caminhar por este mundo, para que ele nos ensine a verdade. Assim como Deus nos ensina a verdade, ensinamo-nos nós também a verdade a todas as crianças das nossas famílias, que nós possamos ensinar a elas o caminho de Jesus, os ensinamentos do Pai, para que elas possam também trilhar o seu caminho de santidade e jamais, na sua fase adulta, perder o apreço pela verdade, a doçura de coração, para que assim elas possam continuar como crianças eram, partícipes do reino dos céus, que elas não possam perder esta graça. Que nós também possamos continuar nesta busca incansável por esse resgate, dessa pureza de coração das crianças, desse apreço pela verdade. Amém? Muito bem, muito obrigado por essa partilha, por este momento de reflexão. Espero que de alguma maneira essa palavra possa ter te auxiliado. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus Cristo.